Bom dia, boa noite, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje do livro Nem Céu nem Infernos. Quinta-feira, 16 de junho de 2022. Vou compartilhar a tela, tá? Tá. Uhum. Eu achei importante fazermos um resumo da semana passada. Uhum. Eu posso te enviar depois, para você não ficar copiando. É muito importante, é a base da doutrina Uhum. espírita. Então, veja só, vimos semana passada o seguinte, que o espiritismo tem três aspectos diferentes: manifestação, os fatos das manifestações, os princípios de filosofia e os princípios morais, ou seja, princípios moral. Porque aqui está errado, sabe? Deveria ser morais. E quando corta, aí fica assim, um lado cá, outro lá. Bom, então, isso é importante para quem é espírita saber. Então, falta das manifestações, os princípios de filosofia e morais e moral, tá? Uhum. Mas, decorrente disso, vimos que há três graus de adeptos. No primeiro, se é um fato das manifestações, o que vai acontecer? Haverá adeptos ou aquelas pessoas que acreditam nas manifestações e se limitam apenas o quê? Se é manifestações, é a ciência de experimentação. Por que a ciência de Uhum. experimentação, Marinette? A ciência de experimentação são as ciências, né, que a gente está sempre experimentando, né? Vamos supor, nós estamos com um problema assim na energia, né? Aí você vai experimentar para você poder fazer Mas de nós não novo, estamos mas referindo, Flor, a uma coisa, ao espiritismo. ao Quando é a espiritismo. ciência experimental, foi quando Kardec, através das comunicações, das comunicações com ou a comunicabilidade com o mundo espiritual, foi, foi comprovando e trazendo ensinamentos. E por isso que é uma ciência experimental. Lembra que ele observou, analisou para tirar a verdade? Uhum. Então, por isso que é uma ciência experimental. E também outra coisa, Uhum. que tinha porque nós nos lembramos que foram, por quê? Foram mais de 1.000 centros que ele foi catalogando e sabemos disso, que houve essa união universal. Uhum. Com isso, foi graças a essa união, que foi universal, foi comprovando cientificamente essa ciência que naquela época já se sabia, ciência daquela época, o que ele entendia por ciência naquela época, foi experimentando. E ele chamou ciência experimental. Foi. Ele vai, colocava assim, Marinette está com um óculos preto. E o que acontecia? Eles estudavam, traziam um tema, ficavam analisando, refletia, e depois vinham os espíritos, traziam a síntese daquilo que eles estavam estudando. E com isso, eles foram experimentando. Por isso a gente fala experimentar, tem uma noção, mas o que eles vivenciaram naquela época. Por quê? Estamos em comunicação com o mundo espiritual sempre. E será que não é numa ciência que nós estamos tendo com essa comunicabilidade constantemente?
Por isso que é a ciência experimental. Sabe, ele tomou... uma análise, né? É porque, assim, vinha naquela época uma mensagem e eles analisavam isso. Será que realmente essa mensagem é de D. Luiz, que era o rei, que era o mentor espiritual da época? Será? Aí, eles tinham a certeza, porque sabiam o teor dessa mensagem. Por quê? Através da própria mediunidade. Então, quando há essa mediunidade, bom, Marinette tem a mediunidade de vidência, etc. e tal. Através de Marinette, que era um instrumento, se transmitiam essas mensagens. Ele colocou isso como ciência, porque tudo aquilo, ele utilizou essa palavra, é a ciência que ele conhecia daquela época. Uhum. Então, foi uma ciência experimental. Ele deu vocábulo, ele deu nomes. O que era ciência para ele naquela época? Foi a descoberta do microscópio, do trem a vapor, etc., que mudou, é claro. Isso foi no século XIX. Então, ele chamou ciência experimental para o espiritismo. No tudo que se referia a isso. Com isso que que estava acontecendo naquela época. Se foi, ele chegou lá, no primeiro encontro de Kardec, você lembra? Quando ele foi visitar o casal que estava escutando, que tinha as mesas girantes, lembra? Uhum. E as mesas. Ele antes ele era incrédulo. Depois ele foi. Chegou lá, começou a observar, falei, espera aí, tem alguma coisa por trás de tudo isso. Então começou a levar perguntas para fazer aos espíritos. Uhum. E eles começaram a responder. Está vendo a experiência? Uhum. Está vendo por que é uma ciência? É. Então, o primeiro dos adeptos, os que acreditam, se está ligado aos fatos das manifestações, eles se preocupam, eles creem, ficam focados nas manifestações. Uhum. E é como vimos a ciência experimental. São os fenômenos. Disso, que fica... Zélia, sabe o que? Você tem essa mediunidade ostensiva? Será que você não poderia me dizer se eu vou ganhar na loto amanhã? Mais ou menos assim, porque tá ligado só, tá focado nos fenômenos. Né? Aí vem que se tem três aspectos, o segundo não é a filosofia, e o que vai acontecer? Eles vão perceber as consequências morais. Que seriam essas consequências morais? Vamos refletir, Marinette, do Espiritismo. O que você acha? Sem medo de falar, mas a gente está aprendendo aqui. Não, Por pois que é. o Espiritismo tem uma consequência moral para nós? Sabe por quê? Quando nós vamos estudando e observando, Seria compreensão, analisando... não? Hã? Seria uma compreensão? Sim, mas tem consequências morais em nós. Nós vamos mudando. Vamos no caso, se nós formos estudando, nós automaticamente, automático não, né? Estudando, não, vamos Através dizer dos assim, estudos. vamos dizer na verdade, não é estudar toda assim, mas
interiorizando essa doutrina, nós vamos mudando. Nós E vamos mudando. observe que Marinette, quando começou aqui, não é a mesma Marinette que há um ano atrás. Quase 10 Não. anos. Por quê? Mudou alguma coisa moralmente falando nela. Como Zélia tem mudado, tá tentando mudar algumas coisinhas, às vezes demora. Vê? Entendeu? Então, a gente percebe esse princípio, e sem querer a gente muda. Porque a filosofia, nós vamos nos questionando, vamos analisando, refletindo. E é tão automático isso, a gente nem percebe o quanto nós estamos mudando. As coisas são automáticas, não? Assim, funciona sem você fazer estresse com você mesmo. Pois é. Aí vem os princípios morais. Aí, se nós percebemos essa parte moral, sem nem nos darmos conta, o que vai acontecer? Vamos tentar colocarmos em prática, nos esforçando em praticar essa moral. Não vai ficar só, Marinette mudou? Está compreendendo, está aceitando-se mais, mas vai colocar em prática. E vai se esforçar para isso. Porque quando a gente está lá na nossa casa, dá um estouro, assim, opa, que era isso, Zélia? Que isso, Marinette? E é isso que nós estamos aprendendo? Aí vai se questionar e até vai... Olha, você me desculpa pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Aí que está. Se esforçar em praticar essa moral. Vê, Marinette, como é importante, está sendo importante abrirmos esses parênteses, porque nem eu mesma, para ser sincera, entre ser espírita e conhecer a doutrina espírita são dois mundos. Aliás, eu nem sei, eu acho que eu estou aprendendo a ser espírita, porque a base, o objetivo é qual? É de servir, é de ser útil. E aí eu me questiono, e eu estou assim, eu estou nesse nível de servir de uma forma tão natural como nós estamos conversando aqui? Muitas coisas deixam a desejar. Porque se nós realmente tivéssemos isso, o que iria acontecer? Existiria mais fraternidade entre nós. E como foi por isso que nós comentamos isso. Oi? Muitas coisas não estariam acontecendo agora, né? Pois é. Sabe, Marinette, eu fico pensando assim, tem certo, vamos dizer, vou dar um exemplo. Tem determinadas roupas e sapatos que a gente gosta. Não é? É o preferido. Mas só que é preferido, mas temos uns quantos pares de sapatos de roupa. Se a maior parte, quando vamos sair, pegamos sempre aquele ou aquela roupa que mais gostamos. Não é isso? Só que com isso não vai nos doer. Se de repente encontrarmos uma pessoa e falar assim, poxa, aquela pessoa está necessitando dessa roupa, desse sapato, para determinada ocasião. Se eu posso adquirir, por que não por que não fazer essa doação? Ou melhor, se fôssemos realmente espíritas, sabe o que iria ocorrer? Nós não iríamos doar o que já usamos. Iríamos comprar um novo. Porque se tivéssemos no lugar desta pessoa, imagine se fosse tuas filhas. Vamos dizer se for uma criança. Você gostaria que tuas filhas chegassem com coisa usada em casa? Não. Vê?
Porque realmente, quando ela chega aqui, eu ganhei isso aqui, mãe. Aí a primeira pergunta é: você já vestiu? Sem lavar? Tá? Porque a gente sempre não tem os pensamentos. E outra coisa, assim, mas aquela fulana já usou, é uma coisa usada. Para quê? Para que isso? Então, vai ser automático, Flor. Uhum. Nós não vamos, não vai doer tanto estar compartilhando o que temos. Eu fico conversando com o Ernesto, você sabe das nossas condições, você sabe disso, Uhum. precisa falar. E ele se questionava, como é que você está fazendo determinado tipo de coisa sobre a instituição, se, Uhum. se isso poderia, é, você poderia poupar para fazer uma outra coisa, se você tem tanto, mas isso aí já é tão difícil para nós termos. Eu falei, porque o pouco que nós temos, nós podemos compartilhar. Compartilhe. Uhum. Se eu não compartilho o pouco que eu tenho, eu não estarei colocando em prática a doutrina que tanto amo de Jesus Cristo. Uhum. Foi por isso que na época de Jesus, os pescadores, aquelas pessoas, os discípulos, eles compartilham mutuamente o que tinham, o que adquiriam com os seus esforços. Uhum. Não é isso hoje que nós temos, como está ocorrendo. Era automático. Se era uma caixa para aquela comunidade não, para aquele objetivo. Uhum. Eles chegaram a este nível, né? Uhum. Pois é. Pois Olha que é. nós estamos Uhum. estudando e eu Não me, é? por isso que eu tenho que me policiar muito, sabe, ô Marinete? Uhum. Policiar muito. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Porque sem querer eu já estou apontando meu dedo. Mas isso é, né, isso é do ser humano, né, gente? Apontar, julgar, né? Isso é do ser humano. Mas é claro, a gente pode melhorar essa situação, a gente pode ver, né, com os aprendizados que a gente está aprendendo, nós podemos, igual você falou, colocarmos em prática e pensar, é isso mesmo que nós estamos estudando? É isso mesmo que Jesus, ou fazer aquela pergunta, Senhor, o que eu faço nesse momento? Mas só que a gente esquece, né? A gente esquece isso tudo e já vai apontar dentro. Eu vou trazer uma realidade que eu me lembro muito bem. Como você sabe, a nossa situação quando nós estávamos no Brasil não era também lá, era se nós estamos vivendo dignamente, não nos falta Uhum, o uhum, alimento de cada dia, podemos custear de uma forma, vamos dizer, honrada os nossos uhum. compromissos. Mas quando nós estamos no terceiro mundo, a coisa é diferente. Se você não tem É. condições. Então, eu frequentava, colaboradora de um centro, que você sabe que Maria Helena faz parte, e eu sempre pegava os livros. Pegava livro e falava assim, olha, eu vou pagar aos poucos. Eu pegava um livro e saía dando assim, sabe assim, eu falei para a Sônia, que era a livraria, da livraria, responsável pela livraria, assim, Sônia, eu estou com aqui, mas eu posso ficar pagando aos poucos, todo mês? Uhum, Também assim, eu posso também, eu não tenho o suficiente para poder dar como membro, como sócio. Aí eu comecei a dar esse tipo. Então, aí ficamos o quê? 7 anos, né? Você vai conhecendo as pessoas aos poucos. Aí uhum, um dia eu falei assim, ô Soninha, desculpa, Sônia, eu não pude dar esse mês passado, porque realmente a situação estava feia para nós. Aí, mas tome aqui. Aí assim, ô Zé, tem pessoas que está aqui no centro, faz parte, tem condições e há meses e alguns anos que não efetuam o pagamento.
de livros e do como é que é? Do compromisso, porque tinha, né? Porque você sabe que tem um estatuto. Um estatuto para quem é membro, essas coisas tudo. E não faz. E como é que eu, que conheço essa pessoa, eu fico, às vezes, sem cara de ficar cobrando essa pessoa. Uhum. Vê? É. Tá entendendo, Flor? Por isso que eu tô Então, dando. É bom trazermos exemplos, porque nós estamos aqui. Isso eu fiquei assim, me chocou tanto. Eu falei assim, pô, se você sabe, conhece essa pessoa, tem condições e muita. é. E não dá, né? Foi, E não ajuda. entendeu? Não, Assim, entendi, mas seria até melhor, Zélia, se todo mundo, vamos supor, os que têm mais, na lei divina seria isso, né? Os que têm mais, ajudar os que têm menos. aí nós estaríamos exigindo deles. Exatamente, mas como a gente não Estaríamos pode exigir, exigindo dele. exatamente, Já né? colocando, como nós Mas falamos, colocando o quê? O dedo apontando, porque isso ocorre. apontando. É, aí então cada um faz a sua parte do jeito que dá, né? Pois, é aí que tá. Cada um fazendo a sua parte do jeito. Por quê, Marinete? Porque muitas são as vezes que eu não tenho condições. Mas como eu, que diz no Evangelho, mas todas as pessoas, se tem 24 horas por dia, será que não pode pegar um tempo para poder escutar, Uhum. para poder acarinhar de forma com palavras? Isso se paga? Não. E às vezes não é muito mais caro do que você está colaborando, assim, tirando aquilo que você não tem e dando? Uhum. Entendeu? Entendi. Então, fica essa prática, colocar em prática essa moral, tudo que nós estamos vendo aqui, essa consequência também é automática. Você não vai ficar analisando para poder fazer determinado tipo de coisa, vai ser normal. Uhum. Vai ser automático como você vai escova os dentes. Será um hábito nosso. Uhum. Vai se tornar um hábito. Pronto. Então, nós vimos os três aspectos do Espiritismo: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e da moral. Vimos também o tipo de adeptos. Isso é muito importante, Flor, muito importante. Isso aqui é muito importante. Porque quando estivermos estudando, estamos estudando, e tem essas pessoas que ficam às vezes, no próprio estudo, prejudicando. O Marinete, só um pouquinho, eu vou crescer alguma coisa aqui que Ernesto tá me Tá chamando. bom. Uhum. Faz parte, eu tinha que atender. Quando é Ernesto, é alguma coisa. Então, se vimos isso tudo, se vimos aqui, vai existir pessoas que estejam contra o Espiritismo. Que tipos de adversários serão? Os primeiros, os que se negam sistematicamente tudo que é novo. Quer ler, Marinete? Leio. Deixa eu ver onde eu estou. Aqui, ó. Ah, também podemos classificá-los em três categorias. Primeiro, a dos que negam sistematicamente tudo o que é novo, ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertence todos os que não admitem senão a que possa ter o testemunho dos sentidos. Nada seriam, nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. São os incrédulos de opinião formada,
Ao lado desses, podem colocar-se os que se dignaram dar uma olhada nos fatos, por desencargos de consciência. O que seria Essa isso? olhada no fato, não? Essa olhada no fato, não? É, Vamos supor, vamos pegar assim um livro, né? Igual você sempre fala. Não adianta a gente só olhar. Vamos estudar, vamos analisar, né? Pega o dicionário, porque tem muitas palavras que a gente própria, apesar da gente falar português, nós não oh, entendemos, né? e assim, olha, negam sistematicamente tudo que é novo. É. Uhum. Então, eles vão, nós estamos fazendo parte, bem no centro, sei lá, no grupo, porque hoje em dia não tem, hoje é online, está ali, está fazendo parte do estudo, mas está sempre contra o que é novo, Uhum. as nossas ideias. Dentro do próprio. Uhum. Por exemplo, você viu assim, Marinete, me deu vontade de estar estudando um livro, eu acho que, sei lá, de repente você quer, aí vem outro, para que isso? Já temos suficiente estudo. Você está doida? Mas não vai procurar, não vai observar se essa causa vai ser também importante para nós. Uhum. Olha, esses adversários é relativo, porque nós encontramos isso até no. Adversários, no que ele estava dizendo, eram os inimigos que estavam contra o espiritismo, que eles negavam o espiritismo por causa disso. Mas e entre nós, Marinete? É. Ele está se Uhum. referindo aos adversários do espiritismo, mas entre nós, minha flor, que Entre nós é a mesma coisa. conhecemos entre aspas a doutrina e fala, vai mudar, fica ali, ó, fechado, cristalizado nessas coisas assim. Ah, não, tem que ser assim, 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 assado. Uhum. É o medo da mudança, não? Você se lembra quando nós conversamos sobre fazer estudo, que eu falei assim, Manete, foi difícil para mim também estar fazendo estudos online, porque o pessoal era contra isso. Uhum. Isso foi antes da pandemia. Olha aí. Vê? Pois é. Pois é. Eu estou me referindo a fica cristalizada tudo que é novo. Por quê? Porque já se acostumou só com Uhum. palestras, não tem estudos. Porque nos centros espíritas, acho que tem pessoas que só tem centros espíritas que só tem palestras, que É verdade. não oferecem estudos. Sempre a mesma coisa, palestra, passe e tudo. Então, Uhum. é isso que eu estou me referindo a nós dentro do espiritismo. Mas o adversário daquela época, ou até atualmente mesmo, eles falam, tão contra, porque o espiritismo é, entre aspas, realmente é uma doutrina nova, nem conhecem, nem conhece, ou se vai, procura ler superficialmente por desencargo de consciência. Mas não se dão a oportunidade de estar a fundo. Foi como tem um suíço que ele falou: mesmo que eu esteja contra, eu tenho que ler, eu tenho que ver isso, para poder entender. E ele não era a favor do espiritismo, essas coisas todas, mas ele, pelo menos, supostamente leu, supostamente leu, para estar com a consciência tranquila. Porque seria Uhum. completamente uma ignorância dizer, falar alguma coisa que nem sabe, está contra aquilo que nem conhece. E a educação, né, do espírito que ele está dando. Né? E aí, entendeu? Como, Uhum. vamos lá, no segundo, de adversários. As do que sabemos muito bem o que pensar da realidade dos fatos. Os combates, todavia,
por motivo de interesse pessoal. Para esses, o espiritismo existe, mas lhe receiam as consequências. Atacam-nos como um inimigo. Por que isso, Marinete? Esse... Vai, diz, por favor. Não, eu falei esse ataque como um inimigo. Será que, olha, eu pensei assim, vamos supor, Jesus, não? Jesus, ele veio no mundo, não? Para cumprir a missão dele, mas nem todos não acreditaram e não seguiram, sabe? Então, o que fala? O que eu achei aqui? Que no caso aqui, o Espiritismo, ele trouxe os exemplos de Jesus. Só que nem todo mundo aceita a seguir, ou colocar em prática, ou estudar, sabe? A ter interesse nessa conclusão, sabe? E se torna e vai acabando se tornando um inimigo. Sim, por quê? Foi como nós estamos falando. Dá trabalho. Dá trabalho. Uhum. De ter. Então, por que o interesse pessoal? Quando nós estamos, como nós estamos observando aqui, a doutrina cristã, que está toda baseada na doutrina cristã, o que dizia? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É ter essa resiliência de nos colocarmos, de ver, analisar a necessidade do próximo. Uhum. Para isso, nós temos que fazer alguma melhoria. Tem que ter essa reflexão. O policiamento, bullyamento constante. Isso dá trabalho. Por isso o interesse pessoal. É um egoísmo da nossa parte. Para que ajudar se nós mesmos estamos precisando, né? Tipo assim. Foi o que nós comentamos anteriormente. Peraí, como é que eu vou fazer? Como é que você vai fazer isso se você está precisando, né? Uhum. Aí já está no Uhum. aí. O egoísmo aí. É o egoísmo. Terceiro. A dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Tomado a sério, o espiritismo os embaraçaria com o rejeitam. Não o rejeitam. Não o rejeitam. Nem aprovam. Preferem fechar os olhos. Os primeiros são motivos pelos orgulhos e pela presunção, não? É o que nós estamos falando. O segundo, pela ambição. E o terceiro, pelo egoísmo. Então, vamos ver aqui. Os terceiros, vamos lá. O terceiro, em relação ao adversário. Censura a moral espírita porque acha muito severa. Falei assim, poxa, mas isso aí é muito complicado. Eu não sou santa. Sempre Ernesto dá umazinha. Ô, santinha. Ô, santinha. E algumas falam, poxa vida, peraí, eu não sou santa para você, para ser isso tudo que está pregando, não, vamos dizer, que a doutrina nos mostra. É muito difícil isso, vamos dizer. Ele fica nessa coisa. Então, se torna contrário porque acha muito difícil. Como é isso? Fica rejeitando. Não aprova por causa disso. Aí ele vem. Aí preferem fechar os olhos. Claro, assim, não, para com isso, eu não vou sair disso. Eu não sou. Pronto. Aí, no primeiro, no segundo, no terceiro, ele tem dizendo que os primeiros, que tem essa parte sistemática, né,
que têm a sua opinião formada, eles são movidos ao orgulho e à presunção. Por que presunção? Se acham, né, Marinete? É. Os segundos, que são por motivo pessoal, seria o quê? A ambição. Ambição. O terceiro, que acham que é muito severo e fecham os olhos, é o egoísmo. Por causa do egoísmo. São egoístas. Olha que nós estamos falando só a revisão, viu, Marinete? Só revisão. Revisão que saiu tanta coisa nova que a gente nem... E a gente já viu tudinho, hein? Aham. E ainda, como é que o Walter falou ontem, né? O egoísmo é o nosso interesse pessoal. Foi o que nós havíamos falado, é como nós conversamos aqui. Havíamos comentado isso. E já estamos comentando de algum tempo. Inclusive, quando iniciamos o estudo do céu, do próprio livro. E estamos aqui abrindo esse danado desse parênteses aqui que vai esticando até acharmos que temos que fechá-lo. Marinete, tá vendo? Se nós não abríssemos esse parênteses, olha quanta coisa. Bom, tá tudo bem por aí? Tá. Fica mais fácil, né, Maria? Fica assim. Bom, efeito dos espíritos filosóficos. Não. Não? Não. Lê novamente. Efeitos do espiritismo filosófico. Porque são. Desenvolver o sentimento religioso até naquele que, sem ser materialista, olha com indiferença para as questões espirituais. O que seria isso? Esse religioso é relativo. Nós vimos que o espiritismo não é religioso, mas ele está se referindo à religiosidade. A religiosidade. O que é isso? É tudo que está se referindo ao lado espiritual. Espiritual. Ele faz a gente esquecer. Ele faz a gente esquecer o lado material, né? Exatamente. Se os espíritos estão trazendo comunicações, teve uma certa vez aqui, houve uma comunicação que nem eu entendi. E era de uma criança pedindo para que o pai desse mais atenção e que fizesse o evangelho em casa. E que estava sempre do lado das irmãzinhas. Aí depois eu perguntei à pessoa, eu falei, eu não entendi. Houve um aborto alguma vez? Sim, mas a minha esposa estava com, acho que era 3 ou 4 meses. Ou não tinha cumprido ainda o terceiro mês. Não tinha entrado no terceiro mês ainda. Aí teve um aborto natural. Olha, aí, até se questionou, poxa, mas espera aí, não tinha nem 3 meses? Teve um aborto natural? Teve o aborto do corpinho. E o espírito? Ele estava necessitando se tiver, Marinete, se não necessitasse, o espírito não necessitasse desse aborto, teria desencarnado? Ou seja, teria sido um aborto natural? Por algum motivo foi. Não é isso? E olha, com isso, por que eu estou dando esse exemplo? Cada vez mais, vamos ver que essas mensagens, que estamos falando sobre mensagens do plano espiritual, vai nos chamando a atenção e tirando cada vez mais as nossas dúvidas, as nossas incertezas em relação ao mundo espiritual.
Já pensou haver um aborto e teu filho ou tua filha vir conversar contigo? É forte. É forte, é forte. Não. Conversar diretamente assim, ó, né? Pois é. E as pessoas não dão, falam assim, não, foi só um fetozinho, né? Foi só um feto. Não, mas já tem a Como vida. aqui, né, Marinette, quando está, bom, eu não sei na Alemanha, quando o feto está com problema, está com um probleminha, quando se nota, como se dá conta que o feto está com problema, então você vai vir com problemas físicos, de alguma deficiência mental, alguma coisa, aborta, olha aí. Aborta. Uhum. Mas Eu foi não sei no que, exatamente. eu não sei em qual semana que até não sei qual É semana. até o terceiro. É. É Olha, até o terceiro. E depois o sétimo também pode passar assim, por complicação, sabe? É um mês também muito sensível, porque também pode ser que as pessoas perdem o bebê, né? É igual comigo. No de Vanessa, foi feito tanto exame, que a minha doutora falou assim, nós vamos ter que passar esse exame, porque se a criança tiver com algum problema, aí você decide se você quer ter ou não. oh lá lá. Aí eu já comecei a ficar já, não, agitada, com aquele barrigão. Aí eu falei assim, gente, como é que é? Não pode ser uma coisa Com dessa. barrigão, mas você tinha quantos meses? Eu já tinha assim, com Vanessa já aparecia, com os 3 meses já estava já, Ah, sabe, formado. Aí eu peguei e falei assim, não, não pode ser. Mas eu falei assim, mas tá bom, vamos ver o que vai dar. Fui lá, fiz o exame tudo, deu tudo certo. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, tá tudo certinho. Tipo assim, aí você já lê o pensamento, sabe, Zélia? Você já fala, gente, o que ela quer dizer exatamente com isso? Tá tudo certinho. É o aborto que Maria Helena falou, né? Tá? e que faz parte da própria cultura do país. É, É cultural, exatamente. porque é muito caro aqui o seguro ficar custeando o tratamento dessas crianças. É. Uhum. E quem vai Nós cuidar? sabemos disso, Né? né? Uhum. Uhum. Muitas aqui fica, a criança depois vai para o Raim. Eu não sei Uhum. aí, que eu nem Aqui também, conhecia. aqui também. Eu nem conhecia. Então Aqui você também. vê completamente materialista. Uhum. E nessa parte da parte da religiosidade, com esse exemplo que eu te dei, acaba, acaba. Uhum. E ele nem sendo completamente materialista, se tiver dúvidas, desaparece. Vai se questionar assim, peraí, o que é isso? Como é que pode? Não é? Uhum. É isso que ele quis dizer sobre o aspecto do sentido religioso. Bom, Uhum. efeitos do espiritismo filosófico, então, aspecto, sentimento religioso, tá? Por quê? Vamos Uhum. nos questionar sobre as partes, questionar não, vamos ter a certeza das questões espirituais, certo? Uhum. Filosófico, espiritismo filosófico, olha só, hein, Marinette? Vamos lá, e depois? Religioso. A resignação. Hum, essa palavra. Nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dará a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena, 3/4 parte da sua importância. O homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Que há Daí que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Pronto, parou, Tá. parou. Agora vai Exagerei. comentando aí que eu vou colocar aqui a bateria, porque está caindo, está terminando. O que você vai achando? Fala aí, já que você gostou da palavra resignação. Resignação seria, no caso, o perdão, não? Dá mais perdão nas Não, 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 vicissitudes não. da vida. Resignação é uma coisa. Olha Aham. só. O Espiritismo dá a ver.
A Olha saúde o são início, a resignação nas vicissitudes da vida, o que ocorre conosco no nosso dia a dia. Uhum. Vou dar um exemplo bem forte, para que vocês possam entender. Marinette, de repente... Não, Marinette não, deixa eu, é melhor. Perde a perna. Zélia perde a perna. Perdi, não perdi? Uhum. Vou ficar vou ficar resignada. Por quê? Porque eu sei que tem um porquê de tudo isso. Será que Uhum. não fui eu que pedi? Não é necessário para mim como um aprendizado? Não é um castigo divino, porque nós sabemos que não é um castigo. Nós estamos aprendendo Ah, isso. ok. Uhum. Não vou ficar tão aflita. Vai ser difícil? Claro que vai. Mas vai nos dar muito mais coragem. Aí que ele está falando, Uhum. não vai nos afligir. Você vai ver as coisas mais altas, não? Você não vai reclamar que você perdeu a perna. Você vai ver que você perdeu a perna por um motivo, né? Pois é. Não é só um motivo, Marinette, é o sentido. É o sentido Uhum. disso. Não é Uhum. porque estou dizendo, ó, perder uma perna, mas o sentido. Eu vou ficar mais tranquila quando ocorrer alguma coisa no decorrer da minha vida. Uhum. Eu não vou ficar mais agitada, não vou ficar mais desequilibrada, não vou ter ou então, quando ocorrer, eu vou saber também retornar, porque aos poucos eu vou me resignando. Eu vou aprendendo a ficar mais resignada, Uhum. mais compreensível e mais flexível com com o que ocorre no meu dia a dia. Uhum. A Por isso flexi... das aflições do que ontem nós falamos, dos sofrimentos, Marinette. dos sofrimentos. Bom, vamos lá. Vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu acho que vou te dar um exemplo para poder ser mais fácil. Marinette tem uma família, tem uma irmã, blá, blá, blá. Vamos te colocar. E Uhum. existe, vamos dizer, está traindo, tem alguns problemas e tudo isso. E isso, quando ocorre, quando existem coisas muito, muito graves, que a tua irmã, os teus irmãos, o teu pai fazem contra, você vai dizer, é, como eu também passei, como eu, alguns anos atrás, encarava as coisas de uma forma completamente diferente do que eu encaro hoje. Por quê? Pela questão da ignorância minha. Então, essas pessoas terão o seu tempo, como eu tive, para saber que isso não é, para saber que isso não é tanto como elas estão falando ou estão fazendo em relação, Uhum. ou pensando, fazendo contra mim. Uhum. Na verdade, não vai nos afetar tanto. Não, é se colocar no lugar do outro, né? Não, não vai nos Não? afetar, porque já Uhum. vamos estar tranquilas. Não, olha a palavrinha sintonia. Uhum. Não vai nos afetar. Pronto, então vamos trazer, já que foi complicado, esse exemplo. Estamos no nosso dia a dia, nós somos casadas, aí começa blá blá blá, e tome ficar lá nos criticando. Vai nos afetar? Se nós estivermos bem nesse dia, não. Vamos ficar tranquila. Vamos colocar, olhar para a pessoa, aí vai falar assim, poxa, está no tempo dela. Vamos respeitando. E com isso, vai trazendo o quê? Essa flexibilidade, essa resignação perante tudo que está ocorrendo no nosso dia a dia. Vê? Uhum. Aí que está. A coragem nas aflições, nos dá mais coragem nas aflições, moderando os desejos. Esses desejos. Eu dava com uma vontade de dar um soco no meu esposo. Mas de vez em quando passa, passa. Gostou do exemplo? Esse exemplo é muito bom. Se Né? tem dia que a gente fala, agora eu te pego. E esses desejos é material, vem da gente. Não vai Uhum. dizer que é do espírito, não, somos nós. Uhum.
corpo que venha com os nossos instintos, os instintos passados animalescos, porque o nosso corpo é animal. Aham. Então, os animais, para poder terem, para poder, quando estavam com fome, eles tinham que ir caçar, porque é uma forma deles também, ai, como se diz, não sei o que das espécies, proteger a própria espécie. E tinha esse instinto em nós. Aí fica com esse negócio, assim, a primeira coisa que dá vontade ou então quebrar, dar um quando assim, ficar enchendo o saco, o computador, um negócio, um aparelho doméstico, dá vontade de quebrar lá o danado. Não é? Principalmente agora, nesses computadores que a gente tem um pouco, não muito. E aí o Kindle que até hoje, né? Ai, eu consegui baixar. Né? Ai, tá vendo? Olha aí, vai ver? E o eu não, Vice, Tamara. e o Vice da vida. Entendeu, Marinete? Uhum. Entendi. Uhum. Pronto. Uhum. Sabe? Vamos lá? A ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que nós mesmos depende de tornar feliz. A possibilidade de estabelecimentos, relações com os antes que nos são caros, oferecem ao espírita suprema consolação. Minha Flor, lê novamente, porque tem alguma coisa aí que não foi bem lido, Que não. não foi. Lê aí. Ensina, a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar. Tá. A certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz. Uhum. A possibilidade de estabelecermos Agora. relações com os entes que não são Que nos caros, são caros. que nos são caros. Oferecem ao espírita suprema consolação. Não entendi muito, não. Deixa eu falar a verdade. Não? Uai! A ciência espírita. A ciência espírita Se ensina que nós nos pelo suicidarmos, o que suicídio vai sempre ocorrer? se perde. Vamos nos encontrar com aquelas pessoas. Quantas pessoas se suicidam? Um casal. Quando vamos dizer, a esposa ou o esposo desencarna. Aí, assim, fica Sempre naquele se perde. Agora entendi. Sempre se perde o que ganha. Uhum. Então, ele vai. Ela, assim, se eu me suicidar, ele não aguenta do sofrimento. Se pensa que se suicidando vai se encontrar com o esposo. Vai ocorrer isso? Talvez não. Né? Talvez, Marinette. Com o suicídio, nós sabemos que já está contra isso. Como é que vai se encontrar? Se é um ato contra a própria natureza divina. Então, não há talvez, não vai. Não, eu falei talvez, sabe por quê? Porque vai saber o que o esposo fez. Mas, não, peraí. Não, Marinette, o casal, um desencarna por problemas, por questões de enfermidade. Ok. Uhum. Então, ela Então, não. sofre tanto, ou o marido, que quer que seja, que se amavam supostamente, e não aguenta. Então, assim, ela pensa, ou ele, se eu me suicidar, vou me encontrar com fulano. Uhum. E nós sabemos que não é bem por isso. Uhum. E se há essa ciência espírita, que nós sabemos, por que ciência espírita, mais uma vez? A comunicabilidade que há com o mundo espiritual. Então, vai entendendo isso, que há o mundo espiritual. Por isso que espírita vai nos consolar mais. Por quê? Porque podemos estar em constante relação com os nossos parentes que se ficaram no mundo espiritual, ou que desencarnaram, e que nos é muito querido. Entendeu? Uhum. Marinette vai. Vou pegar a Marinette para ver, para poder ser mais chocante. Dá um problema aí, sei lá o quê. E vai dizer assim: eu não aguento, tá demais para mim.
Não aguento tanto sofrimento, tanta dor no meu corpo, estou com essa doença. Pronto, aí, para acabar com esse sofrimento. Aí que é pronto, Marinette. A eutanásia. Uhum. Se as pessoas que pensam na eutanásia, no caso, tivessem essa certeza que há uma vida após a morte, elas se suicidariam? Acho que não. Você acha ainda? Não, 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 não. Com certeza não. Vamos deixar o acha de um lado e vamos Tira pegar a o acha. certeza. É por isso que nós Vamos estamos deixar. estudando aqui. Porque o sofrimento vai continuar. Só de saber Vai disso, que ficar o pior, né, sofrimento Marinette? Vai continua, ficar pior. só de Vai ser saber pior, disso a porque gente já pensa duas vezes. houve uma ação contra a própria natureza. Daquilo que a pessoa também estava querendo, se suicidou. É completamente contra uma lei natural. Completamente contra. Pronto. E aí, vamos lá. Eu não sei de onde vem essa indulgência aqui, que ficou Eu por acho que nós aqui. estamos indulgentes. Não, deixa eu só aqui. É que eu não sei porque eu cliquei alguma coisa e abaixou a abnegação. Pronto, aqui, né? Nós vamos para o oitavo, né? Aqui, ó. Falta esse. Estimular. Estimular no homem. A consolação estimular no homem. A indulgência, estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. E nós vimos o que era essa indulgência. Por isso, interessante que eu tinha colocado aqui a indulgência. O que é a indulgência? Não sei onde foi Eu acho que parar. estava em cima, não? Aqui. Indulgência. Facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência. Então, indulgência é clemência. Bom, mas esses três aspectos tinham a ver com a filosofia. Religiosidade, a filosofia espírita, religiosidade, que não vamos termos indiferença com as questões espirituais, nos tornaremos mais resignados com tudo que nos aflige no dia a dia, receberemos consolação. Por quê? Porque temos a certeza que estamos e que podemos estar em comunicação com aqueles que mais amamos e que não se encontram mais fisicamente conosco. Indulgência, clemência para com os defeitos alheios. Não vamos estar sempre, vai diminuir o apontar o dedo, lembra? Uhum. Pronto. Agora vamos começar o oitavo, Magnete, porque só temos meia hora. Olha aí. Isso que já passou 1 hora. Já pensou? Isso foi para o resumo. Vamos lá. Você quer? Deixa eu ler um pouco. Pergunta a algumas pessoas: ensinam os espíritos uma moral nova? Alguma coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Esse raciocínio se assemelha notavelmente à do Califá Omar, está dando um exemplo aqui, com relação à Biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão que é a Bíblia dos muçulmanos, é inútil. Logo, deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva. Logo, também deve ser queimada. O que ele quis dizer aqui? Se o Espiritismo, como nós vimos acima, está baseado na doutrina cristã, se não traz nada de novo que o Cristo nos deixou, por que então seguir o Espiritismo? Por que então? Por que perder tempo estudando o Espiritismo? Se nós pensamos assim, estaremos pensando como essas pessoas, que não vai sermos útil. E só que nós vimos que o Espiritismo, olha aqui,
O que vai nos, o que vai nos modificarmos? Estaremos mais ligados à parte religiosa, à resignação, seremos pessoas mais que teremos a consolação e a indulgência. Então, imagine, será que é completamente novo? Jesus nos trouxe isso, sim, mas nós havíamos nos esquecido da própria doutrina cristã. Por isso que vem o Consolador, que é o Espiritismo. Não é novo? Será que nós estávamos preparados naquela época para essa doutrina? Se estivéssemos, não seríamos outras pessoas? Estaríamos aqui, estaríamos sofrendo, passando por tantas coisas, não estaríamos num patamar no que se refere evolutivo, superior ao que nós nos encontramos atualmente? Seria difícil para nós certas coisas, como quando uma pessoa nos faz coisas bem graves, que muitas vezes nos chegamos até a depressão, não é? Se estivéssemos nesse patamar, não entraríamos não estaríamos em aflições, como muitas vezes ocorre conosco no nosso dia a dia. É isso que ele quer dizer. Então, nociva. Logo, deve ser queimada. Tá? Se contém coisa diversa, é nociva. Logo, também deve ser queimada. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, mas perguntamos por nossa vez. Antes que viesse o Cristo, não tinha os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se achava contida no Decálogo, que é o Decálogo, que é os 10 mandamentos. Dizer-se-á por isso que a moral do Cristo era inútil? Olha aí, veio Jesus seguiu a lei de Moisés, já se sabia isso, mas no mesmo, o que estava ocorrendo? Os próprios fariseus da época, que conheciam a lei, se preocuparam, ficaram cristalizados só no exterior. E eles sabiam todas as leis de Moisés, toda a lei de Moisés. Não é isso? Uhum. Aí continua. E por que exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar-lhe o preceito capital, o da caridade universal? Se mesmo sabendo tudo isso, somos nós mesmos que violamos o que nós havíamos comentado acima, Marinete, que nós não temos ainda, não somos caridosos para com a humanidade. Os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática, tornam inteligíveis e patentes verdades que só havia sido ensinadas sobre forma figurada e, juntamente com a moral, traz-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia que nós estamos estudando. Então, aqui está. O que vem nos ensinar? Por que se está baseado na doutrina do Cristo? Temos não, nos é útil. Com a prática, Marinete. Viu? Lembra acima? Com a prática do nosso dia a dia. Não vamos nos tornarmos pessoas o quê? Mais tranquilas, mais resignadas. Uhum. E esses problemas psicológicos, nossa, vai o quê? Se amenizando. Porque vira problema psicológico, hein, Marinete? Nossa. Grave. Como? Uhum. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Este é o objetivo. A de sermos seres bondosos. Porque, tendo enviado para fazer lembrar da sua lei,
que estava esquecida, não haveria Deus de enviar hoje os espíritos, a fim de que... Estava? Hã? Que estava? Onde está? Sim. Traz para a vida tua atual, que ainda está, né? Pois é. Não, mas está se referindo aos espíritos naquela época. Estamos falando sobre o espiritismo. Entendeu? Estamos falando sobre por que surgiu o espiritismo, por que por isso apareceu e por que está baseada na doutrina cristã. Aí ele vem dizendo, cadê meu Deus? Está, por que não havia Deus de enviar hoje os espíritos como a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão quando eles a ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhes normas? Quem nos diz que, como o afirmam os espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos aos que, em verdades mal compreendidas ou falsosamente interpretados, devem ser ostensivamente relevados ao gênero humano para lhe apressar o de adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Ainda aqui vamos parar por aqui. Então, surgiu o Espiritismo, como vimos, no mundo todo. Jesus disse que enviaria o Consolador. Por quê? Porque nós nos esquecemos do que ele havia dito. E o que ele havia dito, Marinete? Duas coisinhas. Que Jesus havia dito amar a Deus sobre todos e amar os seus irmãos como a ti mesmo. Eis a base de tudo isso. E com os espíritos, ele falou, lembra que no Evangelho que nós estudamos, queria enviar o Consolador. E o Consolador, para nós espíritas, é considerado o Espiritismo. Ô Marinete, se você que é mãe, quando a tua filha está necessitando de alguma coisa, rapidinho você vai procurar estar com ela, abraçando as tuas filhas. Se tu que és mãe, faz isso, imagine Deus. Então, foi por isso que foram enviados os espíritos. Para nos mostrar, através desses fenômenos, através da comunicabilidade com os espíritos, nos fazer relembrar, para nos relembrarmos e, ao mesmo tempo, trazer o quê? A certeza de que há, sim, uma vida após a morte. Coisa que nós sabemos disso, desde quando nos tornamos humanos, seres humanos. Porque sempre houve fenômenos. Mas que já estamos preparados para nos tornar, para olhar isso como algo natural. É isso. Simples assim. E aqui tem dizendo, verdades mal compreendidas e falsamente interpretadas. E nós não estamos vendo que as obras de Kardec, as duas últimas, a Gênese e o Céu do Inferno, foi adulterada? Hoje nós estamos vendo. Então, se nós estamos notando quanta má interpretação está contida na própria doutrina, quer dizer, nos livros de Kardec, que houve entre, supostamente, os espíritas que tinham uma intenção. Imagine como nós também muitas coisas não mal interpretamos, que nos é mal compreendida por causa disso. E isso aí é atual. E no tempo, e naquela época, quando estava surgindo o espiritismo? Quantas dúvidas surgiram? Estamos só nos referindo ao espiritismo, hein?
Vamos lá. Aqui. Não é um único homem, um profeta, quem nos vem instruir. A luz surge de toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos acerca, que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia contra a nós mesmos, toma parte em tudo o que fazemos. Marinette, ele está se referindo, como nós conversamos, ao telescópio, às descobertas daquela época. Uhum. Imagine hoje, com, com, os, é, com os recursos que nós temos, que sabemos sobre os átomos, com as novas ciências, com a neurociência, que, que nos mostra tanta coisa que na época de Kardec não havia esses recursos. Uhum. Deveria ser para nós muito mais fácil, não é isso? Só que não é só essa ciência nos mostra isso e também nos faz questionarmos sobre alguma coisa do mais além, que a própria neurociência está falando e que já algumas universidades já estão estudando o espiritualismo, a espiritualidade. Lembra do reiki, que agora, com a prece, que em muitos hospitais já há, já estão dizendo como a prece, a oração foi comprovada que ajuda ao enfermo. E com os passos magnéticos, vamos dizer, magnetismo também, viram que as pessoas recebendo isso, se não se curam completamente, estacionam as suas enfermidades. Mesmo não sendo espíritas, mas isso aí é o quê? Lembre-se que isso foi o espiritualismo, que era o espiritualismo racional de Kardec. Ou do que eles estudavam na época de Kardec, na própria universidade, nas escolas. Então, quer se questionar em alguma coisa? Hein? Não, Zélia, não, obrigado. Não. Decorrido, Temos muito que aprender, né? pois é. Decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo que nos espera se tornará tão incontestável como a do mundo microscópio e dos globos designados pelo espaço. Esses globos aqui são os planetas, nós sabemos que há várias moradas. Há Uhum. várias moradas. Sabemos que há vida. E não somos os únicos. E isso, gradativamente, isso vai ser algo, como nós falamos pela milésima vez agora, natural. Nada, então, valerá ou nos terem feito conhecer o mundo todo, ou nos haver iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É exato que essas descobertas, se lhes pode dar este nome, contrariam algum tanto certas ideias aceitas. Mas também não ocorre que, igualmente, todas as grandes descobertas científicas modificaram e até subverteram muitas dentre as mais acreditadas ideias? E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência? Foi o que nós falamos sobre Uhum. a mensagem do bebê que foi abortado. Aí, mesmo para quem não acredita, tem que abaixar a cabeça mesmo. Uhum.
Ele só está confirmando o que nós havíamos comentado. O que já havia comentado, né? Uhum. O mesmo acontecerá com relação ao espiritismo, que em breve, olha bem, que em breve gozará do direito de cidade entre os conhecimentos humanos. Hoje em dia, no Brasil, já tem até o dia do espiritismo. É Nossa, mole? interessante, né? Uhum. Lembra que havíamos comentado sobre isso? Que agora é Até o lei. dia. Agora é lei. Aham. E Incrível. que Chico Xavier foi considerado o maior brasileiro É, isso é, né? E aí? Não é? Olha o espiritismo. E que quer queiram ou quer não, quando se diz espírita, muitas vezes somos respeitados, entre aspas, somos mais entendidos atualmente pelo fato de estarmos indo em busca da nossa melhoria e com a nossa melhoria irradia, sabemos, como nós estamos vendo, que somos iguais. Por que, então, se somos iguais, não procurar também amenizar entre aspas, a cruz do nosso próximo, ou o sofrimento do próximo? Se nós não podemos vivenciar a sua vida, a sua existência, podemos amenizá-la. Não é? Vai. E é isso que muita gente diz, mas os espíritas realmente são diferentes. Por quê? Porque temos a consciência de tudo isso. As comunicações com seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciando-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados de acordo com os nossos méritos, e deste modo encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam matéria, em uma máquina organizada. O que ele vem dizer sobre as penas e gozos? Porque é a forma que ele utilizou. O que ocorrerá? Como se nós continuaremos sendo o que somos no mundo espiritual, se também tentarmos nos colocar como seres bondosos, praticando o bem, não iremos chegar no mundo espiritual de uma forma complicada. Por outro lado, se continuarmos batendo a cabeça e nos rebelando até contra as leis divinas, como chegaremos no mundo espiritual? É isso que ele quer dizer. Isso que só via como matéria, só via como, aqui nós nascemos, morremos, crescemos, ponto. Não é bem por aí. Que, mais uma vez, o exemplo do bebê. A da criança que teve um aborto natural. Aqui. Razão, portanto, tivemos para dizer que o espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Não tem jeito. Fosse este o único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria à ordem social. Ele, porém, faz mais. Olha aí. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Nós sabemos, já falamos sobre o mal. O mal, no que ele está se referindo, são aquelas pessoas que estão ainda que necessitam de tempo para compreender e praticar o bem. Nesse sentido. Tá? Muito maior do que se pensa e cresce todos os dias o número dos que desviou do mal, aqueles em que melhorou os sentimentos e neutralizou, observem, as más tendências. É que para esses o futuro deixou de ser coisa imprecisa,
simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica, quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, põe-se a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Emendar o quê? Unir tudo isso. Não dá uma emenda? Vamos lá, dá um nó aí, emenda aí. Unir tudo isso. Então, é isso que é o Espiritismo e as suas consequências morais. Alguma coisa, Marinete? Vamos conversar um pouco? Falta ainda 10 minutos. Eu estava aqui pensando, porque eu acho que foi em Divaldo, foi uma palestra de Divaldo que uma vez chegou uma pessoa e chegou e falou assim: Divaldo, você pode me explicar a Bíblia? Aí foi assim em várias pessoas e perguntou: você poderia me explicar a Bíblia? Aí pediram para ele ler a Bíblia, né? Aí ele falou assim: não, vai demorar muito. Eu preciso de muito tempo. Eu preciso de explicação da Bíblia em poucos minutos. Aí todos os espíritos mandou ele ler a Bíblia. Aí no final ele chegaram, acho que foi para Chico e falou assim: você pode me explicar a Bíblia? Aí ele falou assim: sim. Em poucos minutos ele falou: claro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí o rapaz falou assim: mas é só isso? Ele falou assim: exatamente, só isso. Foi o Chico. Foi Chico. Uhum. Aí ele fala assim: você acha que é só isso? Agora colocar em prática. Agora coloca em prática. É só isso, coloca em prática. Né? E colocar em prática, né? Não, Marinete, tudo isso. Tudo coloca. Isso, desses dois. Ó. Só esses dois, põe em prática. Pois é. Então, veja, Marinete, como é importante a meia horazinha que havíamos comentado. 1 hora só para conversarmos dali. E que é essencial. Não foi, Marinete? E olha que eu acho melhor colocar isso no grupo e enviar. O que você acha? Ou então enviar para você, eu não sei. Eu acho que envio para você para não estar ficando enchendo lá o grupo também, né? Tem isso também, né? Você está interessada ou deu para... Não, eu tô. Não, tô sim interessada, tô. E isso também vai me ajudar, Zélia, porque eu vou começar sábado o estudo dos espíritos, né? Ah, peraí, deixa eu terminar aqui. Eu vou... Isso vai me ajudar muito. Só um instantinho. Muito obrigada a todas e a todos. Até breve.